Fala, empreendedores, bora lá para mais uma aula. Agora a gente vai entrar mais nos tópicos em relação ao seu dia a dia, em relação às informações ali, né, as análises do mercado, em relação à lucratividade, despesa, faturamento, enfim, entrando mais a fundo ali, mas para vocês entenderem o que significa cada ponto, tá bom? Vamos falar de baixo para cima, né? Numa planilha ali de resultados, vamos falar da lucratividade, porque a primeira pergunta que todo mundo faz é quanto esse negócio lucra, né? Que é muito errado, por sinal, né? Porque a lucratividade está muito envolvida com o seu esforço para trabalhar e para ter resultado e etc. Então, vamos lá. A lucratividade, gente, é um indicador financeiro que mostra quanto uma empresa está lucrando em relação ao seu faturamento. Em termos simples, é a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir das suas receitas, beleza? Então, ou seja, faturei, paguei imposto, paguei despesa, paguei tudo, quanto sobrou. Ela é geralmente expressa em forma de percentual e é calculada assim. Como eu falei agora, você tem a lucratividade, que é o lucro líquido, é quanto sobrou no caixa, beleza? E é dividido pela receita total e multiplicado por 100. Por exemplo, se uma empresa teve uma receita de 100 mil reais e um lucro de 20 mil reais, a sua lucratividade seria de 20%. Isso significa que de cada R$1 faturado, a empresa teve 0,20, ou seja, 20 centavos, né, de lucro. A lucratividade é importantíssima para avaliar a eficiência de uma empresa em transformar suas vendas em lucro. Quanto maior a lucratividade, mais rentável é o negócio. Beleza? Mas só que aqui embaixo nós vamos ter um link aqui com PDF, com todas as informações. Fique tranquilo, não precisa anotar nada, pode anotar alguns tópicos aí, mas depois vocês terão tudo. Beleza? Então a lucratividade, voltando, ela é o pulso ali do negócio em termos de se ele está saudável ou não, né? Quando a gente tira o sangue ali para poder ir no hospital ali para entender, né, como que tá a gente por dentro ali, geralmente é pelo sangue, né? Para poder entender de fato se a gente está saudável ou não no negócio é a lucratividade. A lucratividade é que mostra de fato se esse negócio ele é saudável ou não. Quanto que está sobrando, né? Então só repetindo, você faturou X, você pagou todas as despesas, você pagou o imposto, né? Às vezes você teve algum investimento também, né? Às vezes você pode ter algum investimento dia a dia ali, sei lá, um ar-condicionado quebrou, aí acaba sendo um pouco mais de manutenção, mas só que aí tudo entra na despesa e aí pagou tudo quanto que sobra. Quanto que esse negócio sobrou. Tem um ponto aqui da lucratividade que é bem importante, que é em relação ao custo de mercadoria. Nós temos um ponto aqui que geralmente confunde bastante o empreendedor. Ele fala, não sobrou nada, você está falando aqui que me deixou tanto de lucro, só que não sobrou nada no caixa. Só que quando a gente olha o estoque dele para negócio que tem produto, né, de venda, o estoque dele está abarrotado de produto. Então, geralmente, o lucro dele está no estoque, porque ele já pagou o fornecedor para ele ter esse produto. Então, quando a gente faz uma análise do estoque dele, um inventário do estoque dele, aí quando você faz o depara, né, você vai ver que de fato a lucratividade dele está no estoque, tá bom? Então só um adendo aqui em relação ao estoque é bem importante. E aí outro ponto é a rentabilidade, que é um indicador financeiro que mede o quanto o investimento ou negócio gera de retorno em relação ao capital investido. Em outras palavras, ela mostra o quanto você ganha de volta em termos percentuais sobre o que foi investido. Ou seja, investir lá, vou dar um exemplo de 100 mil que fica mais fácil. Investir 100 mil reais, eu tenho X de lucro líquido, ou seja, tenho ali os 20 mil reais de lucro líquido, certo? Então esses 20 mil reais, quanto que ele representa do meu investimento? Se eu tive um lucro de 20 mil reais e eu investi 100 mil reais, qual foi o percentual de retorno que eu estou tendo nesse negócio? Aí é aquele negócio que muita gente conhece, muita gente pergunta, inclusive, qual é o retorno que eu vou ter desse meu investimento? Né? Qual é o retorno que eu vou ter do valor que eu peguei lá da minha poupança, da minha vida, coloquei nesse negócio, em quanto tempo esse negócio vai me trazer esse dinheiro de volta, tá? Então a rentabilidade é basicamente isso. E aí, falamos de lucratividade, falamos de rentabilidade, e aí, que deveria ser o primeiro ponto, né? Mas eu deixei por último aqui, propositalmente, é o capital de giro. Isso aqui eu já cometi esse erro lá atrás, no meu primeiro negócio. Nós não tínhamos capital de giro,
nós não tínhamos dinheiro no caixa. Capital de giro é, não, eu tenho X para investir. Tudo bem, para você montar uma loja, montar o seu negócio, montar a sua franquia, quanto custa? 100 mil reais para investir o negócio. Beleza. Você investiu 100 mil reais nesse negócio, pegou 100 mil reais e colocou. No mês seguinte, você tem para pagar aluguel, funcionário, energia, água, seguro e mais um monte de despesa. Estou falando de um negócio de loja física, tá? Se você for montar um negócio que não tenha algo físico, vai ter outras despesas, mas de qualquer forma tem alguma despesa, inclusive uma que é de praxe em todas as franquias, que é o royalties. Então, o royalties você paga já no próximo mês. Então, esse capital de giro, ele serve para você manter essas despesas de pé. Você vai abrir esse negócio no dia 1º do mês. Você vai trabalhar ali 30 dias, aproximadamente. Você faturou X. Será que esse X, ele paga todas as despesas? Pode ser que sim, tomara que sim, mas pode ser que não. E aí pode ser que você venda no crédito e esse dinheiro pode ser que ele não entre de imediato, a não ser que você faça uma antecipação que o banco vai pegar, inclusive, um percentualzinho ali. Sabemos muito bem como é no Brasil. E aí automaticamente você vai ter menos dinheiro no caixa do que você faturou. E se você não antecipar para o banco não comer aquele percentual, você só vai receber isso lá na frente conforme as condições financeiras junto ao seu banco. Então o capital de giro ele serve para quê? Para poder bancar essa despesa. É 100%, Lucas? Provavelmente não, porque você não vai ficar 30 dias trabalhando sem vender nada, né? Então vamos fazer um cálculo básico aqui. Se você faturou 50 mil reais e você tem uma despesa, sei lá, de 35 mil, chutando aqui, tá, gente? De 35 mil reais. Você teria que ter um lucro de 15 mil, né? Se você faturou 50, você tem uma despesa de 35 mil. Mas e se você recebeu no crédito, provavelmente esse dinheiro não vai bater direto no caixa. Concorda? E automaticamente esse dinheiro que você pegou aqui, você precisa fazer o quê? Comprar novos produtos. Porque você vendeu o produto e você precisa comprar novos produtos. Então, pode ser que esses 15 mil, quando você olha no caixa, mas não está na minha conta. Por que ele não está? Porque você tem uma diferença ali do quanto você vendeu e quanto você precisa receber naquele imediato. Seria muito legal se tudo fosse no Pix rapidamente, batesse na conta e você fizesse o giro. Agora, tem um cenário pior. Pode ser que você venda 30 mil e você tem uma despesa de 35 mil. Então, automaticamente, além desse descasamento de cair no caixa do dinheiro, você ainda tem um prejuízo de 5 mil. Ou seja, você tem que arrumar esses 5 mil de outro lugar. Então, esse capital de giro é o dinheiro que você precisa ter no seu caixa no momento que você entra nesse negócio. E aí cada negócio depende muito ali das variáveis ali desse negócio em termos de despesa, né, principalmente, porque tem negócio que tem despesa maior, tem negócio que tem despesa menor, então esse capital de giro está muito envolvido a isso. Muita gente pergunta, mas quanto eu preciso? Não sei, vai depender muito do seu aluguel, vai depender muito de quantos funcionários você vai ter, em resumo, vai depender de qual é o valor, qual será o valor da sua despesa, tá bom? Então o capital de giro é o dinheiro que você precisa ter no caixa ali para caso aconteça alguma eventual dor de barriga. Beleza? E aí, pessoal, tem um royalties. Royalties, todo mundo pergunta, né? Qual é o royalties da sua franquia? Qual é o royalties que eu vou pagar? Existem vários formatos de royalties. Primeiro eu vou explicar sobre os formatos. Na verdade, eu vou explicar o que é o royalties. O royalties é o valor que uma franquia, no caso uma loja, né, um franqueado, pague para a franqueadora. Tá? Simples assim. Qual é o valor que eu vou pagar para essa franqueadora por mês? Para eu ter a marca dela, para eu ter o direito de ter a marca dela, para eu ter o suporte dela. Esse royalties, para que serve? Para que essa franqueadora se mantenha de pé, né? Então, eu, por exemplo, sou dono de uma franqueadora. Eu tenho lá um escritório, eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho uma equipe de implantação, eu tenho uma equipe de expansão, eu tenho uma equipe financeira, eu tenho uma equipe de treinamento, desenvolvimento de produto, enfim. Tem uma equipe ali, que essa equipe ela trabalha para quem? Para a rede. Essa equipe ela trabalha para a rede. E quem paga essa equipe? A rede. A rede que paga essa equipe. E a rede paga essa equipe como? Através dos royalties. Então, e aí tem vários formatos.
tem o formato de percentual, então minha loja faturou X, eu vou pagar um percentual de X para a franqueadora. Vou dar alguns exemplos. Tem franqueadora que cobra, por exemplo, 5% dos royalties. Então, se você faturou X, 5% do seu faturamento vai para a franqueadora. Tem também o valor fixo. E aí, a franqueadora, no momento que você assina o contrato, já vai saber ali mais ou menos qual que é o valor fixo. Pode ser até variado, tá? De acordo com o tamanho da loja ou até mesmo número de habitantes. Pode ser que dentro de uma mesma rede tem vários valores fixos de acordo com o perfil da sua operação, tá? Mas o valor fixo é, por exemplo, minha loja faturou X, eu não vou pagar percentual, vou pagar R$2.000. E vai ser R$2.000, independente do que você faturar. Se faturar 20, 50 ou 100 mil, você vai pagar R$2.000. Esse é o percentual fixo. E tem também o percentual e fixo, ou melhor, e ou, né? Então, se você faturou X, você vai pagar um percentual Y, mas se você não atingir o mínimo necessário, você paga o fixo. Exemplo, preciso faturar 50 mil para poder pagar os 6%, os 5%, desculpa, os 5%. Se eu faturar 40 mil, eu pago o fixo, R$2.000, por exemplo. Tá, tô chutando aqui, nem sei se faz sentido um com o outro, mas se você não atingir ali os 50 mil, você paga o valor fixo, beleza? Então, tem essas duas formas, royalties fixo, royalties percentual e os dois juntos, no caso, a terceira forma aí, que são os dois juntos, e tem o quarto, que é o royalties escalonado. Algumas franquias trabalham dessa forma também, que é você começar a pagar um royalties menor no início e depois você vai aumentando de acordo ali com os anos de casa ou com o faturamento. Aí cada franqueadora vai trabalhar de um jeito, tá? E o quinto é o royalties dentro dos produtos. Aí acontece muito em redes que vendem produto. Tem marcas, não vou citar uma marca aqui para não ser antiético, mas tem marca que produz, né? A gente sabe que tem várias marcas no mercado que produz o produto ali para a rede inteira, né? Ela é fábrica também. Então, em vez de ela cobrar o royalties sobre o faturamento, ela cobra sobre a sua compra. Então, no momento que você vai comprar o produto dela, ela cobra um percentual ali da sua compra. Então, se eu comprei R$10.000 de produto, ela vai cobrar ali X% sobre a compra. Ah, mas se eu faturar tanto, não tem nada a ver. Se faturou lá, você não paga royalties depois no faturamento. Você vai pagar só ali no momento da compra, tá? É super comum para empresas que produzem também, ou seja, para quem tem fábrica. Eu produzo e eu entrego para a rede inteira. Então, ao invés de eu cobrar sobre o faturamento, eu vou cobrar sobre a compra desse franqueado, tá? E tem um outro, que é o sexto, que é isentar o royalties. Eu vou isentar o royalties, a rede não vai pagar royalties. Aí cada franqueadora tem os seus motivos, não vou nem entrar aqui no ponto aqui, porque são vários motivos que podem isentar, né? Onde ela talvez ganhe em cima da venda de produtos só, enfim, aí tem várias questões que podem envolver. Essa é menos comum, tá? Isentar royalties é menos comum, porque, de novo, uma franqueadora tem toda uma infraestrutura ali para poder atender os anseios do franqueado. Então, o royalties ele serve para que a franqueadora, para que a marca, ela permaneça de pé no sentido de trazer novidades para a rede, dar treinamento, fazer visitas na loja, para poder ajudar o franqueado a faturar mais, para poder dar todo o suporte para o franqueado. Tudo bem? Suporte é uma coisa que cada um tem o seu entendimento que é suporte, e aí vale a pena você sempre, quando for entrar numa franquia, a gente vai falar sobre isso mais à frente, que é em relação a entender como a franquia trabalha, a franqueadora trabalha em relação ao atendimento à rede, tá? E aí também é algo mais interno que a gente não precisa entrar agora aqui. E a outra taxa que tem, que aí também bastante comum, é o fundo de promoção, fundo de publicidade, taxa de publicidade. Aí alguns cada um usa uma nomenclatura, mas ao fim é uma taxa de fundo de promoção ali, uma taxa de fundo de publicidade. Essa taxa de publicidade, de novo, cada um também tem um percentual, não existe lei para isso, cada um cobra o percentual que quer, pode ser fixo também, tá bom? Então é fixo ou percentual. Serve para que a rede pague, no caso a rede cada loja transfere para a franqueadora vai ser administradora desse fundo e a franqueadora vai ter autonomia para poder investir na rede.
Então, eu pego esse fundo, vou dar um exemplo, eu pego esse fundo de publicidade e a franqueadora, no caso, né? Ela pode até ter comitês de franqueados que ajudem a franqueadora a tomar algumas decisões, pode acontecer também, e a franqueadora vai tomar a decisão o que fazer com esse fundo de publicidade. Ah, eu vou investir na televisão. Ah, eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou pagar parte de infraestrutura de fundo de publicidade, de equipe, por exemplo, de marketing, né, que também pode acontecer, agência, né, tudo isso é do fundo de publicidade. E o fundo de publicidade é o que você, quando vê, por exemplo, uma propaganda na televisão de uma rede de franquias, tá saindo do fundo de publicidade. Tá? Então, tudo que você vê na televisão de uma franquia provavelmente vem através desse valor de fundo de publicidade que cada loja paga para a franqueadora, tá bom? Ou transfere para a franqueadora, porque a franqueadora ela tem que reverter esse valor para a rede. Então, tudo que a franqueadora recebe de fundo de publicidade, ela tem que reverter isso para a rede. E outro tópico muito importante, talvez um dos mais importantes aí para poder atingir aquele que de fato vai entender, né? Se a gente vai entender que esse negócio é saudável ou não, é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, eu vou falar o português mesmo, porque muita gente usa esse termo em inglês, mas o ponto de equilíbrio é aquele que vai fazer o seu negócio parar de pé. É quanto eu preciso faturar para esse negócio não precisar usar o capital de giro e para esse negócio se pagar. Em resumo, quanto eu preciso faturar para esse negócio se pagar. Ou seja, eu tenho que faturar quanto? Eu preciso pagar, a minha despesa é X, eu tenho que pagar X de imposto, eu tenho que repor os produtos por Y, ou seja, quanto que custa isso? Eu preciso faturar isso, então, para poder pagar essas despesas e impostos e etc. Então, o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Repetindo, o ponto de equilíbrio é o custo fixo dividido pela margem de contribuição. O custo fixo é a despesa que não variam com o volume de produção ou vendas, como aluguel e salários. Então, aluguel, salário, talvez um seguro que você precisa ter, e outras frentes aqui, energia, água, que é variável em valor, mas ele é fixo, né? Você não consegue tirar uma energia e uma água, acaba sendo fixo ele também. Então, quanto que eu preciso para poder se pagar? Eu sempre falo isso quando eu vou fazer reunião com um candidato. Esse é o ponto que eu mais gosto de fazer. E até mesmo interno, quando eu vou até comprar um produto ou fazer uma nova ação dentro da rede, ou o franqueado precisa investir em alguma coisa ali, o primeiro cálculo que eu faço é o ponto de equilíbrio. Eu não penso na lucratividade primeiro. Eu preciso entender quanto que esse negócio precisa faturar para ele ficar no 0 a 0. Se eu achar que esse faturamento é muito alto, aí vale para vocês analisarem aonde vocês querem montar esse negócio. Porque às vezes o ponto de equilíbrio ele fica muito alto perante a região onde você vai montar esse negócio. Porque às vezes o aluguel é muito caro, né? Lembrando que o ponto de equilíbrio é tudo que você precisa pagar no mês. O aluguel é muito alto, você vai precisar ter muito funcionário, porque às vezes a loja, a operação ela é muito grande. Você tem, talvez em cidades grandes, você tem um vale-refeição, vale-transporte, que pesa muito nessa operação. Então, e aí o ponto de equilíbrio, gente, não tem também receita de bolo no sentido de, da minha rede é tanto. Você tem uma média, mas só que a média ela é burra, porque você tem um cara que fatura, que tem uma despesa muito alta, num shopping, por exemplo, e você tem um cara lá no interior que paga R$2.000 de aluguel, ele trabalha, não vai ter uma despesa muito alta, que automaticamente o ponto de equilíbrio dele é bem menor do que esse cara, por exemplo, que está aqui em São Paulo dentro de um shopping, né? Então, em resumo, o ponto de equilíbrio é o mínimo necessário que você precisa faturar para pagar todas as contas para que você não precise mexer no seu capital de giro.